Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula número 3. Eu vou falar um pouquinho dos crimes contra a periclitação da vida e da saúde. Normalmente, esses crimes não têm uma grande incidência. Isso aqui é meio que uma aposta, uma tentativa aí. Como a gente está vivendo essa crise do coronavírus, da pandemia da Covid, e várias situações que a gente está vivendo se encaixam dentro desses tipos. Então, a gente vai dar uma passada rapidinha por eles, porque vai que cai, né? Então, como são crimes que a gente não vê tanto, a gente aproveita para dar uma olhadinha neles agora. Tudo bem? Vamos lá. Artigo 130, perigo de contágio venéreo. O dolo nesse crime aqui é de expor a perigo, tudo bem? Não tem a intenção do agente de contaminar. A intenção dele é expor a pessoa a perigo, por meio de relação sexual ou atos libidinosos. Nesse caso, a doutrina entende que precisa ter contato físico entre agente, entre autor e vítima. É um crime de perigo, não exige o contágio, então não precisa de um resultado naturalístico no crime do artigo 130, que é o perigo de contágio venéreo, tá? O sujeito ativo, ele precisa ser o portador da doença venérea, ele tem que saber que tem a doença ou deve saber que tem a doença, mas ele tem que ser o portador da doença venérea. Nesse caso, a gente não está falando logicamente de coronavírus, porque coronavírus não é uma doença venérea, mas a gente vai chegar nesse ponto já, tá bom? Figura qualificada, aí sim, quando a gente tem o dolo de transmitir. Então, na figura simples, ele não tem dolo de transmitir, apenas de expor a pessoa a perigo, certo? Mas ele não tem. Aí vai ser até um dolo eventual, né? Mas ele não tem o dolo de transmitir. Se ele tiver o dolo de transmitir a doença venérea, a gente vai estar falando da figura qualificada. Tudo bem? Vamos pensar em duas situações. O agente, ele acredita que está contaminado, mas ele não está contaminado. O que a gente está falando nesse caso? A gente está falando de um delito putativo, aquele que está apenas na imaginação do agente. Ele acha que ele tem uma doença venérea que ele não tem. Então, quando ele vai praticar relação sexual com a pessoa, ele acha que ele pode contaminá-la, mas ele não pode porque ele também não é portador da doença. E se a vítima já tiver a doença, a gente vai estar falando de um crime impossível, porque você não tem mais como atingir a vida dessa pessoa e a integridade, a sua saúde com uma doença que ela já possui. Tá bom? Vamos lá. Próximo ponto. Se no crime do 130, na contagem de doença venérea, causar lesão grave ou homicídio, ele vai responder pela lesão ou pela lesão seguida de morte. Tudo bem? Em concurso, certo? Então vão ser consequências que vão extrapolar aí o tipo do crime. Quando a gente fala do HIV, por exemplo, entra muito nessa discussão se essa transmissão do HIV seria de doença venérea, o perigo de contágio venéreo, ou seria, existem correntes que entendem que seria até mesmo o homicídio, outras já que seria o caso de uma lesão corporal, porque a gente já não fala mais na morte, existem os coquetéis. Então, em relação ao HIV, é bom até você dar uma pesquisada para sentir quais são as correntes que existem em relação ao assunto, certo? Perigo de contágio de moléstia grave, artigo 131. Nesse caso é um crime de dano, pois o agente tem a intenção de transmitir a doença, diferente do perigo de contágio venéreo. No contágio venéreo, na figura simples, ele não tem o dolo de transmissão, mas quando a gente está falando aqui no perigo de contágio de moléstia grave do 131, aí sim existe o dolo de transmitir, tá? O agente deve estar contaminado, ele não pode contaminar com material de terceiro, como uma seringa, por exemplo. Então eu pego a seringa, pego o sangue de uma pessoa que está contaminada e com essa seringa eu vou tentar atingir outras pessoas. Não, aí não pode, tudo bem? Não vai ser considerado esse crime. Aí a gente pode pensar em uma lesão, numa tentativa de lesão, de homicídio, aí a gente vai pensar numa outra tipificação. Mas pra gente falar do 131, a doença tem que ser do agente, ele que tem que estar contaminado com a moléstia grave, certo? Aí sim a gente está falando do coronavírus, né? Então, por isso que eu digo para vocês, para chamar atenção, porque pode ser que venha uma situação em concreto parecida com o que a gente está vivendo para a gente tentar tipificar. E aí sim, no 131, a gente consegue pensar na situação que a gente está vivendo hoje em um agente que tenha o coronavírus, que pode ser considerado uma moléstia grave. A gente sabe para as pessoas que têm uma doença aí pré-existente, né? Que tem alguma comorbidade. Então, imagina que o agente ele está contaminado, ele sabe que ele está contaminado e propositalmente ele quer contaminar outras pessoas, né? Então, nesse caso dele desejar contaminar outras pessoas, a gente pode pensar em ele estar inserido aqui no 131 do Código Penal.
Perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 132. Perigo direto ou iminente à pessoa determinada ou grupo de pessoas. Delito subsidiário. Por que delito subsidiário? Porque a gente só vai incorrer no artigo 132 quando a gente não verificar um outro crime. Então, assim, perigo para a vida ou saúde de outrem é muito genérico. Lesão é perigo para a vida, tentativa de homicídio é perigo para a vida, incêndio é perigo para a vida, a transmissão de uma doença, de uma moléstia grave é perigo para a vida. Você está entendendo? Existem várias situações. Quando numa situação não se encaixar em nenhum desses tipos específicos, a gente tem esse tipo mais genérico para poder tipificar a pessoa. Nesse caso de perigo para a vida ou saúde de outrem, a gente tem algumas causas de aumento que é importante a gente saber, porque normalmente nesses tipos, o legislador ele apela para esses pequenos detalhes, tá bom? Então vamos lá, a causa de aumento é de 1/6 a 1/3, no transporte de pessoas para prestação de serviços, o exemplo que a gente tem mais claro é o pau de arara, né? Não sei se vocês já viram, certamente nos interiores, principalmente no Nordeste, aquele pessoal que é levado para trabalhar na roça, naqueles carros em que as pessoas ficam penduradas mesmo, correndo um baita risco, a gente pode pensar no artigo 132 com essa causa de aumento aqui, tudo bem? Disparo de arma de fogo pode constituir o crime apenas se for em local não habitado. Porque o disparo de arma de fogo no local habitado, a gente vai estar falando de um crime lá do Estatuto do Desarmamento. E aí a gente tem que pensar se no caso esse disparo num local não habitado, se de fato chegou a gerar um risco para a vida de alguém. Então é uma situação mais difícil da gente conseguir imaginar. Tudo bem? Vamos lá para o próximo tipo. Abandono de incapaz. Artigo 133, muito importante. A gente teve o caso agora, aquele caso em Recife, do menino Miguel, né? Então, é um tipo que ficou aí na mídia, então a gente vai passar rapidinho alguns detalhes por eles, alguns detalhes dele, tudo bem? Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, então tem que prestar atenção nesses termos que o artigo traz, tá? Sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. É um crime de perigo concreto. Qual é a diferença do crime de perigo concreto para o crime de perigo abstrato? Eu vou dar um macete bem bobinho para você lembrar, tá? Como é que eu gravava isso na minha época das provas? Eu pensava, um perigo que precisa ser concreto e um perigo que basta ser abstrato. Então, nesse caso de perigo concreto, a gente tem que verificar que naquela situação, de fato, especificamente, houve uma situação de perigo, tudo bem? Não pode ser só o perigo em tese. Então, é um crime de perigo concreto. E tem a figura qualificada, que foi onde a gente, nesse caso do Miguel, foi indiciada. Morte, a pena de 4 a 12 anos ou a lesão grave, tá? Então a gente sabe que é uma figura qualificada, não é uma causa de aumento de pena, é uma qualificadora, o abandono de incapaz com resultado morte. Se causar lesões leves, poderá haverá concurso com a figura do CAPT. Então, teve abandono de incapaz, não gerou nem lesão grave, nem gerou morte. E aí? Mas teve as lesões leves. A gente pode pensar numa situação de concurso em que essas penas vão ser somadas. Tudo bem? Porque a gente não tem uma previsão aqui de um aumento de pena no caso de lesão leve, somente de lesão grave e morte. Causas de aumento, aí sim, tá? Resultado morte, lesão grave, qualificadora. Causas de aumento, local ermo, que seja praticado pelo cônjuge, pelo ascendente, pelo descendente, pelo irmão, pelo tutor, curador ou a vítima ser maior de 60 anos. Atenção! Se o fato for abandonar esse idoso, essa pessoa de 60 anos, maior de 60 anos, no hospital, numa casa de saúde, no nosocômio, a gente vai estar falando de um crime lá do Estatuto do Idoso, a gente não vai estar falando desse abandono de incapaz aqui, tá bom? Então, é uma figura especial. Omissão de socorro, artigo 135. A gente tem que pensar que na omissão de socorro a gente tem uns sujeitos passivos determinados pelo tipo penal. Então a gente precisa gravar quem são os sujeitos passivos da omissão de socorro. Criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, pessoa ao desamparo ou iminente perigo. Quando a gente fala de criança abandonada ou extraviada, vocês só esqueçam a ideia daquela mulher que tem o bebê e para ocultar uma desonra própria, ela deixa a criança abandonada porque a gente tem um tipo específico para falar dele, tudo bem? O crime se consuma quando da omissão à criação de um perigo
concreto. Não admite concurso, essa é a doutrina prevalente. Existe discussão doutrinária, evidentemente, mas prevalece que não vai ter concurso. Porque o que é concurso, né? Seria esse liame subjetivo entre os agentes. E entende-se, quando a gente está falando de um crime omissivo próprio, que é o caso da omissão de socorro, cada um pratica o seu crime. É como se cada um tivesse ali o seu dever de agir naquele momento, que não se confunde com o dever de agir do outro. Então, para cada um, ele vai praticar uma omissão de socorro, tudo bem? Então, entende-se que nos casos de crimes omissivos próprios, majoritariamente falando, a gente não pode falar em concurso propriamente dito. Tudo bem? Isso é um assunto mais de penal geral, eu trouxe mesmo só para que você grave essa informação. Causas de aumento na omissão de socorro: lesão grave aumenta da metade e morte triplica a pena. A gente tem um tipo específico que está um pouquinho depois da omissão de socorro, que é o 135A, foi uma inclusão, né? Que é o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, que a gente pode pensar nessa situação também da Covid, né? Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Por que eu disse aqui aí o emergencial? Porque a doutrina diz que existe uma diferença entre esse atendimento de urgência e de emergência, que o emergência seria uma coisa mais gravosa. E você percebeu que o tipo traz duas figuras, né? Exigir uma garantia e fazer preencher formulários. Precisa das duas coisas para a gente ter o crime tipificado? Então, a doutrina majoritária entende que não, ou um ou outro. Qualquer exigência que você faça, condicionando o atendimento dessa pessoa que está numa situação emergencial, você pode incorrer no crime. Não significa que você vai ser atendido num hospital, que você não vai precisar preencher um formulário. O que não pode o paciente chegar lá no hospital morrendo, né, prestes a morrer, e você diz, não, a gente só vai atender depois que você preencher esse formulário aqui ou que você prestar essa garantia. Não, atende-se o paciente, depois a gente resolve essas questões burocráticas, mesmo porque os hospitais têm formas depois de cobrar, tá? A vida da pessoa é muito mais importante, né? É um valor que se sobrepõe. Maus tratos, 136, é um crime próprio. Vamos ver aqui, eu dividi entre as três figuras. Então, assim, a gente tem que preencher um de cada coluna dessas aí, certo? É um crime praticado em situação, quando o agente ele tem que estar em situação de autoridade, guarda ou vigilância, em funções de educação, ensino, tratamento ou custódia. E quais são as formas de praticar esse crime? Privação de alimentos ou cuidados indispensáveis, trabalhos excessivos ou inadequados e abuso nos meios de correção ou disciplina. É muito importante que a gente não confunda aqui os maus tratos, principalmente nesse abuso nos meios de correção e disciplina, naquela espécie de tortura-castigo, né? Na tortura-castigo, o objetivo do agente, o dolo do agente é torturar. Por meio do castigo, ele acaba torturando a pessoa. Quando a gente está falando aqui em maus tratos, a gente não está falando de uma coisa tão gravosa quanto lá no crime de tortura, e o objetivo do agente é educar. Ele se excede sim, né, nesses meios aí de punir, de vigiar, ele acaba se excedendo, mas a gente está falando de uma função, de um objetivo de educar. Ainda que ele se exceda e venha cometer o crime, esse é o objetivo dele, diferente lá no crime da tortura-castigo, tudo bem? Figura qualificada, lesão grave ou morte, causas de aumento de 1/3 menor de 14 anos. Se a vítima for idosa, esses maus tratos vai ser um crime lá do Estatuto do Idoso, então fica atento na sua prova se está falando a idade da vítima para você saber se vai ser o caso aqui do Código Penal ou da lei especial, tá bom? Não confundir com a tortura-castigo, a gente já falou. Vamos entrar agora em crimes contra a honra, tá bom? Rixa e crimes contra a honra. Vamos começar com a rixa, do artigo 136. Rixa é a briga generalizada de 3 ou mais pessoas. Então, o que é rixa? É
aquela confusão, né? Não é o João brigando com o Marcos e o Fabiano vem ajudar o João, não. É aquela briga, todo mundo briga contra todo mundo, tá? Então, pra gente ter a rixa, a gente tem que ter essa característica. É um crime plurissubjetivo, ou seja, exige uma quantidade múltipla de agentes, de concurso necessário, se não tiver o concurso, não tem o crime, e de condutas contrapostas, né? Então, é um contra o outro, todo mundo contra todo mundo. Causa de exclusão de tipicidade. O que não vai ser um fato típico? Eu ingressei na rixa somente para separar o pessoal que estava brigando. Então, se eu entrei na rixa com o único objetivo de tentar fazer com que essa rixa acabasse, aí esse fato não vai ser típico, tudo bem? Rixa qualificada. A rixa qualificada ela ocorre quando tem lesão grave ou morte, mas presta muita atenção. Quando a gente vê na doutrina falar que o direito penal ainda tem alguns resquícios de responsabilidade objetiva, o exemplo mais clássico é o da rixa qualificada. O que é responsabilidade objetiva? É quando você, sem culpa e nem dolo, você é responsabilizado por algum resultado. É mais ou menos o que acontece sim aqui na rixa qualificada. E por quê? Se tiverem 10 pessoas, 20 pessoas envolvidas numa rixa, e uma pessoa morrer, ainda que você não saiba quem foi que matou, ainda não, se ninguém souber quem foi que matou aquela pessoa especificamente, todas as pessoas envolvidas na rixa, elas vão responder por esse resultado, pela rixa qualificada. Então, não sei quem causou a lesão grave, não sei quem causou a morte, mas se eu tava lá metida na confusão, eu vou entrar também no bolo da rixa qualificada, ainda que não se apure se para aquela lesão ou para aquela morte eu concorri, pelo menos culposamente. Então, é por isso que a gente fala que a rixa, ela é sim um resquício de responsabilidade objetiva dentro do nosso Código Penal. Tudo bem? Então, é nesses casos da rixa em que você não teve não sabe quem foi que matou, não sabe quem foi que causou a lesão grave, todo mundo responde. É quando a gente é criança, né? Quem foi que bateu nele? Não sei, todo mundo vai responder, tá? Então, eu preciso que você grave isso. Mas e se há a identificação do agressor, né? Nesse caso, se há a identificação do agressor, a doutrina vai se dividir. Por exemplo, eu sei que teve uma briga lá de 10 pessoas, uma pessoa morreu e depois eu descubro que quem matou essa pessoa lá na briga foi o João. E aí? O João ele vai responder por rixa mais homicídio ou por rixa qualificada mais homicídio? Aí são as duas correntes da doutrina, você precisa saber que essas duas tipificações são possíveis, mas claro que vai prevalecer a rixa simples, porque senão a gente poderia estar pensando num bis in idem aí, tudo bem? Ele está sendo responsabilizado por aquela morte, por aquela lesão mais de uma vez. Tá bom, gente?